Hebreus capítulo número 13. Hebreus capítulo 13, vamos ler alguns versículos. É uma carta e não sabemos exatamente quem a escreveu, mas a palavra de Deus nos ensina sobre a importância que temos de colocar em prática tudo aquilo que lemos. Ninguém sabe se foi Apolo ou mesmo o próprio Paulo. Alguns estudiosos consideram que não foi ele porque tem um estilo diferente. Mas, enfim, foi alguém de Deus que escreveu, está essa mensagem falando conosco. Capítulo 13, o versículo 1. A igreja pode ler? Mais uma vez. A gente pode ler melhor. Mais uma vez. Acredito que todos nós entendemos o que significa essa palavra. O versículo 2 diz assim: não esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivesse na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Veja o verso 7, dá um pulinho para o verso 7. Verso 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. O versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, sempre que fala conosco, ó Pai. Obrigado por essa exortação, para que o amor fraternal seja constante. Tua palavra nos ensina a amar sempre nossos irmãos, a cuidar um do outro. O novo mandamento implica amar Deus em todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O ensinamento do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque aqui, ó Pai, é uma ordem tua. O amor deve estar com a igreja, na igreja. Permanecer o amor fraternal e o valor, Pai, desse amor. Estamos nesse mês falando sobre somos um, sobre unidade. E é impossível a igreja ter essa unidade sem o amor. Toda a glória seja dada ao teu nome, ó Pai. O Senhor está presente na tua igreja, ó Pai. O profeta Amós, no capítulo 3, nós vimos hoje à tarde, que ele disse que Deus escolheu um povo, uma família especial, específica em Israel, mas para que essa família fosse exemplo, amasse, divulgasse a sua palavra, mas a família foi infiel. E no versículo 3 de Amós, eles andarão dois juntos sem que haja acordo. Não estava vendo essa harmonia entre Cristo, entre o Senhor e a sua igreja. Nos perdoa, Deus, porque tua palavra nos ensina: a quem muito for dado, muito será cobrado. E durante todo esse mês estamos falando dessa unidade, desse amor fraternal, que é o ideal, Pai. Mas, ó Deus, precisamos buscar cada vez mais. É uma palavra, na verdade é uma ordem vinda do céu. Nos ajuda a entender tua palavra nesta noite e colocarmos em prática aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que cada um esteja atento a esse momento, no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Eu creio que os irmãos compreenderam esse mandamento, esse versículo. Não é para amar de todo jeito, é amar como Ele amou. Lá em 1 João, no capítulo 4, a primeira carta, no versículo número 19, diz assim: nós o amamos. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, a igreja toda conhece. João 3,16, quem lembra? Porque Deus... A gente pode recitar melhor. Ouve muita gente de boca fechada. Você não sabe esse versículo ainda? Alguém diz que é a miniatura da Bíblia. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo...
Quem conhece esse versículo de cor? Deixa eu ver. O irmão colocou aqui? Não colocou? Eu vi o pessoal dizendo, mas eu creio que você sabe de cor esse versículo. João 3. E 1 João 3,16. Quem lembra desse? 1 João 3,16. Coloca aí. Primeira carta de João 3,16. A igreja pode ler comigo? Vamos lá? Primeira João 3,16. Deus amou e nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Está lá em João 3,16. Portanto, também nós devemos o que, igreja? Às vezes eu fico preocupado quando eu leio esses textos e vejo como a gente está distante, talvez ainda, da palavra do que Deus quer para nossas vidas. Permaneça o amor. Às vezes não tem permanecido o amor entre nós. Permaneça o amor fraternal. O amor entre irmãos. Pensando nesse texto, eu queria abordar o seguinte tema e serei bem objetivo, não vou me deter nessa reflexão. O valor do amor fraternal. Será que tem valor? O valor do amor fraternal. Baseado em Hebreus capítulo 13, que tem os deveres sociais, a prática da palavra, mas nos chama a atenção a abertura desse versículo. Permaneça. Na sua Bíblia talvez tenha escrito assim, permaneça o amor fraternal. E será que tem permanecido? Ou nós estamos muitas vezes nos desviando desse amor? Percebo que no mundo, o mundo nosso é marcado pelo individualismo. Eu percebi aqui o pastor Abisai trazendo uma mensagem sobre egocentrismo, um coração egocêntrico, o egoísmo. E o mundo está marcado por isso. E a exortação desse livro de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, que fala sobre o pecado que quer embaraçar a gente, ele nos exorta também e nos chama, é um chamado profundo para amar. É uma oração, permaneça o amor. Às vezes, sabe, o amor tem esfriado. Lembra que Jesus falou sobre isso? Por aumentar a iniquidade, o que é que vai acontecer? O amor de muitos, infelizmente, essa frieza está acontecendo. Já não existe aquele coração que queima, que arde, que se preocupa pelo seu irmão. Então a gente tem que resgatar esse princípio. Quando a gente vê a igreja unida e feliz, lá em Atos, cada um se doando, cada um ajudando seu irmão. Se bem, irmãos, que eu fiquei bastante emocionado, hoje que eu estava ali no sepultamento, eu acredito que quem estava presente, vou perguntar, os irmãos que estavam presentes, pode fazer um sinal? Vão confirmar o que eu vou dizer agora, que a família agradeceu as filhas que não são membros desse ministério, pela vida da IEBT, o acolhimento da igreja. Agradeceu tanto, irmãos. A gente tinha colocado uma coroa da IEBT em homenagem a Paulo Soares, e a família ficou muito emocionada. Chegou a pedir, onde tinha uma coroa principal de Amorim, um local onde foi ali organizado o momento, né, no funeral, do culto fúnebre, mandou tirar e colocar ali justamente a coroa que a EBT colocou. A EBT colocou a seguinte expressão: o amor jamais acaba. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. E a gente colocando aquilo ali, a irmã pediu, por favor, eu quero que essa coroa fique ali. A viúva, a nossa irmã Cleide. E todas testemunharam do que a EBT, o amor que sua família tem, e o que a EBT demonstrou. Citou até nomes de alguns irmãos, pela ajuda, pelo companheirismo, né? Pessoas que ela nem conhecia, mas estava ali com o esposo dela. Foi um momento muito emocionante, mas um momento de exaltação no nome de Jesus, sabe, irmão? A glória é para Jesus, mas uma igreja presente também abraçando. E precisamos melhorar. O grande desafio é melhorar. E o autor de Hebreus diz assim, olha, o valor desse amor, permaneça o amor fraternal. Vamos repetir essa expressão? Permaneça. Nessa tradução diz o seguinte, seja constante o amor fraternal. Então, o mundo que é marcado por esse individualismo, a exortação desta carta, com muito fogo, chama urgente e profundo para a gente amar. A gente amar, em uma breve afirmação, permaneça o amor fraternal, mas não é uma sugestão, há uma observação aqui, que é um imperativo espiritual, é uma ordem de Cristo, é o amor.
E se isso está acontecendo com você, comigo, com nós, a gente deve refletir, estou esfriando nesse amor, a gente deve orar a Deus, pedir a Deus misericórdia, porque um dos sinais do final do tempo é o amor esfriando, é a gente quando se preocupa mais com ninguém, a não ser conosco mesmo. E aqui fala que o amor entre irmãos não é uma opção, deve ser uma evidência, deve ser visível que nós pertencemos à igreja de Cristo. Isso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor. A identificação, a marca do cristão é o amor. Essa mensagem não pode apagar, não pode deixar de falar, é o amor ao irmão amando um para o outro. Nós pertencemos à família de Deus. E neste sermão eu pensei sobre isso, como permanecer esse amor fraternal. Como, pelo menos eu queria falar alguns tópicos que eu considero muito importantes. Lá no capítulo 13 de João, verso 35, por favor me ajude, coloque esse versículo, eu queria que alguém me ajudasse. Em João 13, 35. A igreja pode ler, vamos lá? Nisto... Quem falou essas palavras, irmãos? Jesus Cristo. Nosso reconhecimento, seremos identificados não pelo tamanho da Bíblia que temos, ou o cargo que assumimos, ou a nossa posição, mas se tiver o quê? Amor. E Jesus Cristo contou parábola sobre o bom samaritano. Passou sacerdote, passou levita, e viu aquele homem machucado, ninguém se interessou. Aquele sacerdote cheio de Bíblia na cabeça, mas não se interessou pelo aquele homem que estava ali no chão, tinha sido assaltado. O levita cantou tanto que nesse dia ficou terror, mas quando viu a pessoa ali caído, nem olhou, nem ligou. Infelizmente, quem contou essa parábola foi Jesus Cristo, e isso será que está acontecendo no nosso meio? A gente tem desprezado as pessoas. Permaneça o amor fraternal. Aí vê o que? Um samaritano. Irmãos, é muito forte. Alguém que não tinha nenhum vínculo com a igreja e era até rejeitado. E aquele samaritano, chamado bom samaritano, ele ali deu guarida àquele homem e ajudou. Jesus Cristo perguntou quem era que demonstrou amor. O próximo, acredite, não foi o sacerdote, não foi o levita, mas foi alguém estrangeiro. E Cristo chamou a atenção sobre isso. Então, o amor fraternal como identidade cristã. Nisto, o mundo conhecerá que vocês me servem. Se você tem amor, mas o amor tem esfriado. As pessoas têm esfriado de vir à casa do Senhor. Já não vem para aquele fervor, para a escola dominical. É muito sério isso. Já não vem para a oração. A igreja praticamente passa a ser um visitante dentro da igreja. Já não tem compromisso com a obra do Senhor. Já não tem aquele interesse. O amor tem esfriado. Isso aconteceu numa igreja, lá em Apocalipse, falando sobre a guerra de Éfeso. E o Espírito Santo notificou e disse: eu tenho contra você, que você perdeu o primeiro amor. Lembre onde você caiu, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Jesus, nesta noite, o Espírito Santo está reclamando sobre o amor. É preciso amar, permaneça o amor, continue o amor, até a volta de Cristo e para sempre. A igreja pode dizer amém, irmãos? Então, meus irmãos, assim como uma família biológica compartilha de traços distintivos, a família de Deus, a família espiritual de Deus é reconhecida pela mutualidade do amor. Veja que coisa, a mutualidade do amor, o interesse, a preocupação, a oração. Você está melhor, você está bem recuperado, o seu filho está bem, e você mostra a preocupação e se preocupa de verdade. Este amor transcende preferência de pessoas, origem e cultura. Não fazemos acepção de pessoas. É esse amor que identifica, independente de quem seja. Você ama. Infelizmente, a gente está selecionando quem a gente gosta, quem a gente fica perto, quem senta perto. A Bíblia fala que esse amor deve ser constante. O amor a todos, sem exceção de pessoas. Quando o mundo observa a igreja, eu achei interessante essa citação, deve ver algo radicalmente diferente das relações sociais comuns. Deve ver que aquela igreja, aqueles irmãos amam um ao outro, se preocupam com o outro. Tão bonito quando a gente viu o testemunho aqui no semear de um dos irmãos de patrimônio, a liderança, dizendo que se preocupa quando o irmão, a casa lá está com uma goteira, ou o mato está crescido, é uma viúva, é alguém que não pode, vai lá um grupo e ajuda, irmão. Isso é tão bonito e está ficando raro. Parece que nossos encontros é apenas no domingo. Pai do Senhor, tudo bem, depois esquece. O irmão passa por necessidade. E a igreja tem uma preocupação. Tem alguém doente, está internado, vamos fazer uma escala, vamos visitar, vamos dar apoio, vamos fazer que a pessoa descansar. Isso, irmão, é o papel do povo de Deus. Permaneça o amor fraternal, permaneça essa preocupação.
com os irmãos. No dia que a gente deixar e abandonar isso, não seremos mais igreja. Pelo menos não é a igreja de Cristo, que é identificada pelo amor. O mundo está nos observando. Então aqui deve ver o mundo, o amor de Cristo, manifestado entre pessoas diversas, unidas pelo Espírito Santo de Deus. E uma pergunta, você ama a sua igreja? Hoje uma tecla, quem estava lá viu que como aquele irmão que partiu, amava a sua igreja, se preocupava com a sua igreja. É verdade que passou por muitos momentos e às vezes a gente vem um despertamento maior. E hoje a gente às vezes não tem mais essa alegria de fazer parte da obra do Senhor, da casa do Senhor. Esquecemos muitas vezes o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu confesso que esses dias de licença ou esses dias de recesso, aí quarta-feira eu lembrei, hoje é o dia todo. Aí, Maria, tu está cansado por causa de algumas atividades? Não posso estar cansado. Eu quero estar à tarde também com vocês. E estava ali Sema, estava a Marisa, estava o grupo lá e chega o pastor. Aquela alegria, está a diaconia Ribanda, para outras lideranças e vem a palavra do Senhor. O pastor sendo usado por Deus, por misericórdia. Mas eu já estive de manhã, eu vou à noite, por que vou à tarde? Irmãos, é um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor, é um prazer. No Salmo 84 é a maior poesia que tem em todos os salmos, o Salmo 84. O prazer que o salmista tinha de estar nos tabernáculos de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O amor fraternal é também visto como fortalecimento da fé. Deus, Ele quer fortalecer sua fé. Uma irmã que não me viu ainda, tinha me visto ainda o retorno, disse, pastor, que bom encontrar o senhor aqui na porta da igreja. Eu fiquei aqui um pouco na porta e ficou feliz e agradeceu. E eu vi a sinceridade, o amor, o calor, a importância desse ato. Estava orando pela sua vida. A vida cristã, ela deve ser marcada pelo amor. Veja o que está em Hebreus 10, 24. Por favor, me ajuda aí. Hebreus 10, 24. Eu faço questão de notificar esse versículo para os irmãos acompanharem. O amor fraternal como fortalecimento na fé. Olha o que é que diz. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Olha o que é que o autor está dizendo. Você está notando que o irmão está desanimado? Deve se preocupar em animar aquele irmão. Você vai ser um animador daquele seu irmão. Vai dar um versículo para ele, vai contar uma história, vai orar por ele. Anime o irmão que está desanimado. Estou notando aquele irmão triste, vá lá, anime. Diz assim, ó, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. A vida cristã, irmãos, não foi planejada para uma vida isolada. Não, nós não fomos chamados para viver no isolamento. O amor fraternal funciona como um sistema de apoio espiritual. Você apoia seu irmão, você liga. Interessante que, conversando com o irmão Antônio, né, o departamento de evangelismo fez uma visita num conjunto de aproximadamente 20 irmãos. Foi lá na casa dele, ela ficou um pouco assim, me parece que foram 4 carros, Alessandro, ou 5, não lembro. 4 carros, então imagina 4 carros cada um com 5 irmãos, dá quanto? Dá 20 irmãos. E ela disse, tem esse povo todo que vieram lá do Timbi, e a gente estava ali em oração, a igreja cantou, a igreja adorou, a gente escutou o irmão, testemunho do irmão, o irmão ficou muito feliz, eu estou tão feliz com a minha igreja. Irmãos, como é importante esse apoio, como é importante esse apoio espiritual, o irmão que está precisando, o irmão que já não frequenta a igreja, o irmão que deixou a congregação. Paulo vai falar sobre isso, aliás, o autor de Hebreus vai falar sobre isso, em um contexto de perseguição e dificuldade, como viviam os destinatários hebreus, na época que foi escrita a carta. A comunidade amorosa se torna um refúgio e uma fortaleza para aquele irmão. Você sabe que pode contar com ele. Este amor ativo nos encoraja a perseverar, nos corrige com graça quando erramos e nos motiva a continuar servindo. É muito bom quando você vê o amor do irmão, o cuidado do irmão, perseverando, nos corrigindo. A fé que não se expressa em amor fraternal é uma fé que tende a fracassar. É fadada ao fracasso, porque não põe em prática. Eu estou inevitável fazer o comentário, acabo de chegar um casal, irmãos, que vieram direto do trabalho, vem um monte de sacola, mas eu pego no amém, mas eu vim para a igreja. Isso é tão bonito, irmãos.
E a gente deve agradecer a Deus por essa força e motivar os irmãos. Certamente eles vão comentar em casa: o pastor viu quando a gente entrou. Claro, melhor ainda, Deus viu quando vocês pensaram: eu vou para a casa do Senhor. Enquanto tem muitas pessoas tristes em casa, já não frequenta mais a sua igreja. Então o amor fraternal é como também um fortalecimento na fé. Fortalece teu irmão. Um professor de escola bíblica dominical que liga para o aluno, que conversa com o aluno: por que você não veio domingo? Isso é diferente, irmão. Ou faz uma visita, como a gente percebeu, o grupo da terceira idade, lá na casa de Tiago e Neidinha, visitando o nosso irmão, que graças a Deus já está em casa, teve algumas complicações, mas já está bem, o nosso irmão Ezequiel. Isso é importante, o fortalecimento da fé, a fé que expressa amor e preocupação pelo irmão. O valor do amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor de Deus em nossos corações. O amor fraternal como identidade cristã, o amor fraternal como fortalecimento da fé, o amor fraternal como cumprimento da lei. Por favor, Romanos 13 e o verso 8. Toda a igreja vai ler este versículo. As mulheres, voz feminina, vamos lá? Dario acabou de cantar esse hino. Pois quem ama, cumpre a lei. Agora os homens, vamos ler mais forte. Vamos lá, a mulher foi pegar de surpresa. Os homens agora, vamos lá? Não fiquem... Ô irmão, você já ouviu que é impossível cumprir a lei? Mas quem ama, o amor cobre multidões de pecado. Hoje uma irmã não conheço, ela não é evangélica, eu entendi que ela é evangélica. Na hora do sepultamento, o pastor falou, o pastor Abisai também deu uma palavra, a família. Aí uma pessoa chegou, não é de uma igreja evangélica, não é, mas ela pediu a palavra. Ela disse: eu gosto muito dele, porque ele sempre falava comigo, não importa, eu não sou da comunidade dele, mas ele me dava atenção e dava amor. Quem foi que ouviu isso? Alguém lembra disso aí? Irmão, isso impactou. E essa pessoa não pertence a igreja nenhuma, evangélica. Mas disse que toda hora que ele passava por ela era um sorriso, mancando, e daquele jeito dele, mas agradecendo. E isso chamou a atenção. E a mulher aproveitou e exortou a todos que estavam ali: amem também. Porque quando vocês amarem como ele amava a gente, o enterro de vocês vai dar muita gente. Eu disse: então tá bom. Mas foi muita pessoa. Quem estava assim, ó irmão, lotou de uma forma que a gente não podia nem respirar. Todo mundo queria se despedir. Trata-se de alguém que demonstrou amor e preocupação com a pessoa. Foi isso que eu ouvi de várias pessoas, inclusive da família. Meus queridos irmãos, o amor fraternal é o cumprimento da lei. Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo revela que todo o conjunto da lei moral se resume no amor próximo. O amor fraternal na igreja não é um sentimentalismo vazio, mas um compromisso prático com o bem-estar do outro. Você está bem? O irmão está bem? Como você passou a semana? Você está bem? Manda um zap perguntando: está melhor? Não, melhora, vou orar por você agora. Nesse momento eu vou estar orando por você e sua família. É madrugada, mas eu estou orando por você. O irmão vai ser: puxa vida, o irmão está lembrando de mim essa hora e você está orando. Isso aqui é muito importante, a prática. Inclui suportar fraquezas dos fracos. A gente está com pouca paciência. Romanos capítulo 15, verso 1. O pessoal da mídia, por favor, me ajuda aí. 15:1 de Romanos. Para a gente ler aqui. Vamos lá. O que é que está escrito? Romanos 15:1. Romanos capítulo 15, versículo de número 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar o quê? A fraqueza, a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmão, você é espiritual, você é cheio de Deus, ajuda teu irmão a não tropeçar, mas não empurra ele. Está compreendendo? Ah, já que eu encontrei essa falha, eu vou acabar de derrubar. Não faça isso. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Ajuda teu irmão, não derrube o teu irmão. Irmãos, isso é muito sério.
Então está aqui, é o cumprimento da lei. Também a gente vai encontrar, é perdoar como Cristo perdoou, Colossenses 3,13, é carregar os fardos uns dos outros, Gálatas capítulo 6, verso 2. Este amor é a prova concreta de que compreendemos o evangelho que professamos. Se não tiver amor, isso não é evangelho. Pode ser qualquer coisa também no evangelho. Mas também eu quero falar, já partindo para o final, o amor fraternal é como um antídoto contra o pecado. Veja aí Efésios 4:32. Efésios 4:32, a igreja vai ficar de pé para ler esse versículo. Acorda aí, quem estiver dormindo, acorda aí. De pé, Efésios 4:32, bem forte, vamos lá? Sejam bondosos. Pode sentar. Efésios 4, de número 32, seja bondosos uns para com os outros, seja compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Na oração do Pai Nosso, hoje no final lá da programação, do culto fúnebre, a gente vai ver que oração, a oração modelo Pai Nosso. Eu não tenho nenhuma preocupação com essa oração. Alguns mudam algumas coisas, mas a gente está ali orando o Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos defensores. Os ofensores, tem uma tradução bem, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos daquele que nos ofende. Está na Bíblia. Porque se você não perdoar, presta atenção nisso, Samuel, pastor Samuel, presta atenção você também. Se você não perdoar seu irmão, Deus não vai te perdoar. Ponto final. Se a gente não amar, também a palavra reprova a gente. Permaneça. O amor fraternal. Então, esse contexto de Hebreus 13, irmãos, revela uma preocupação específica. A tentação de abandonar a fé, a imoralidade, a ganância, tudo isso está nesse livro, no versículo 13 e 4 e 5 do capítulo 13. O amor fraternal funciona como proteção contra esses perigos. Quando estamos genuinamente comprometidos uns com os outros, criamos um ambiente de alegria, de paz, de confiança. Você sabe que teu irmão, que quando você der as costas, ele vai orar por você, ele vai clamar por você, ele vai pedir a Deus por você, e a alegria, a tua vitória é a vitória desse irmão. Onde as feridas são curadas, esse é o ambiente que deve ser a igreja, e onde as tentações são enfrentadas pela comunidade. O isolamento espiritual nos torna vulnerável, o amor fraternal nos fortalece. O amor fraternal nos fortalece. Mais uma vez eu vou pedir o que eu pedi antes, talvez você nem lembre. Olhe para seu irmão da direita ou da esquerda, mas eu vou orar por você. Diz assim para ele, vá. Ai de você se você mentir. Se você diz que vai orar e não vai orar. Para orar, viu? É orar. Você olhou para o irmão olhou para o outro lado, mas você disse, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Você nesta noite tem alguém que vai orar pela sua vida, pela sua família. Eu vou orar por você. Então aqui, irmãos, o contexto geral fala sobre isso. Cuidado com o isolamento espiritual. Vai tornar você vulnerável. Eu achei linda a diaconisa Silvânia, quando disse assim, peça à igreja que ore pelo meu filho. Porque ela sabe que quando a igreja ora, um milagre acontece na vida da gente. E eu queria nesse momento encerrar, pedindo que toda a igreja ficasse de pé. O amor fraternal como um testemunho para o mundo. Vou repetir de novo. O amor fraternal como um testemunho ao mundo. Novamente, João 13:35. Se vos amardes uns aos outros, o mundo conhecerá que sois meus discípulos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Uma pessoa sem amor, tem um hino, se não tiver amor, o oceano secou. Não há estrela nos céus e a andorinha não canta mais. Em uma sociedade fragmentada, a unidade visível do povo de Deus se torna um testemunho vivo, poderoso, quando ama realmente de verdade. O amor fraternal na igreja demonstra claramente o poder reconciliador do evangelho. Ame seu irmão. Nada de odiar. O que é isso? Odiar é totalmente fora dos parâmetros bíblicos que Deus quer para a nossa vida. Não ame, não fale mal. Ore pelo seu irmão. Peça a Deus por ele. A Bíblia é tão clara nisso, é tão forte, contundente, que ele diz, ore por quem persegue você. Ore pelos inimigos. Permaneça o amor fraternal. O testemunho de quem ama vai além de palavras.
é uma demonstração viva de que Cristo realmente transformou relacionamentos. Quando a igreja ama como Cristo amou, ela se torna um farol de esperança para o mundo em trevas, o mundo em relacionamentos descartáveis. Sabe qual é a aplicação para nossas vidas? Queria que a igreja orasse nesse momento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Alzé de Paula cantando essa música muito bonita, diácono Dario cantou. O mandamento permaneça o amor fraternal. Usa o verbo permanecer no tempo presente, indicando que deve ser uma ação contínua e persistente. Este amor não é um evento, mas um estilo de vida comunitário. E como podemos cultivar? 5 maneiras ele apresenta. Como é que eu posso cultivar esse amor fraternal? Primeiro, de uma forma intencional. O amor fraternal requer decisão consciente, especialmente quando é difícil. Você vai adotar esse comportamento de orar pelo seu irmão. Praticidade. Identifiquemos a necessidade concreta da nossa comunidade de fé e vamos orar pelo nosso irmão. Diácono orando pelo outro, pastores, irmãos, novos convertidos, cada um orando pelo outro. Mas aqui tem uma coisa que aconteceu domingo passado na igreja, quem estava aqui. Vários casais se reconciliando ou renovando a sua fé, pessoas se convertendo. Então ali a reconciliação. Quando houver ofensa, irmão, busque se reconciliar primeiro com Deus. Se reconciliar com Deus, você vai ser mais fácil se reconciliar com seu irmão. Busque restauração. Está lá em Mateus 18:15. Hospitalidade. Não negligencieis a hospitalidade, Hebreus 13:2. Abraçamos nossos irmãos, nossos lares também. Talvez esteja a hora de você convidar o irmão, aquele cafezinho, uma conversa, na sua casa, sim, por que não? É importante isso também. Hoje eu estava marcando com o irmão, Deus sabe aqui, Deus é minha testemunha, e ele gostou tanto, assim, vamos lá, marcar esse encontro. Aliás, foram 2 irmãos, vai ter que ser data diferente, né? Data diferente. Eu estava conversando no cemitério mesmo. A irmã Sâmia e seu esposo. A gente vai lá em Tiúma tomar um café, vamos marcar. Vamos acertar esse cafezinho lá em Tiúma para conversar. Mas não só foi ela, irmão Regi também, Silvano. Marcando comigo. A gente vai se encontrar, pastor. A gente precisa. Teve um grupo de irmãos que essa semana resolveram ir buscar encontrar a Jaca. Não sei nem se encontraram a Jaca. Foram 4 irmãos, foram numa mata, não sei, de Brenan. Encontrou Jaca? Não, não foi? Encontrou. Encontrou Jaca. Manga encontrou também, não foi? Veja que experiência diferente. 4 irmãos. Vamos procurar Jaca. Na verdade, eles querem andar, querem conversar, querem partilhar da fé. Isso é muito bom, irmãos. Quanto tempo você marcou um encontro com seu irmão? Fazer uma visita. Tudo isso é tão importante. Hospitalidade. E eu quero concluir com memória. Lembremos do modelo supremo de Cristo, que Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Dê a mão ao seu irmão, por favor. Pode fechar o corredor aqui. Mãos dadas, irmãos. Não só é um ritual, mas eu queria que você orasse um pelo outro mesmo. Eu sei que você tem muito motivo para lhe apresentar, mas tem alguém orando por você. E você vai orar por esse irmão que está do seu lado. Uma oração de flash, aquela oração rápida, mas pede a misericórdia de Deus. Diz a Deus, você não sabe da necessidade desse irmão, mas Deus conhece a necessidade. Pede por ele, para que Deus faça um milagre na vida desse irmão nessa noite, através dessa mensagem de permanecer o amor fraternal. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Por tudo que ouvimos, meu Deus, os textos que lemos, o amor fraternal deve permanecer. O valor do amor fraternal, porque isso agrada ao Senhor. O amor cobre multidões de pecado. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. As profecias um dia vão acabar, mas o amor permanece para sempre, Pai. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A Tua palavra diz que o maior de todos é o amor. Meu Deus, nos ajuda, Pai, para que possamos, numa igreja, um só pensamento, somos um. Como seremos um se não amamos, ó Pai? Vem aqui, ó Deus, fazendo uma revolução em nossas vidas, ó Pai. Na vida dessa igreja, para que todo mundo, todo o Timbi, toda a Camaragibe, onde quer que escute, ó Pai, fale de uma igreja não só acolhedora, não só que tem uma equipe, que tem um cartaz de boas-vindas, mas que isso seja expresso no amor, no toque, no olhar, e o Teu nome seja glorificado, ó Pai. E a pessoa sinta-se esse amor. Aqui, ó Pai, tem uma corrente de oração um pelo outro, orando. Ajuda.
e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre a EBT e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos, enchendo sua vida e a minha de amor.